você fala, através do que você faz, tem sido plantado nesses corações. E aí o Espírito Santo, isso é o que ele faz e tem poder para fazer, é que vai convencê-los do pecado, do juízo e da justiça, amém? Mas eles já são abençoados, porque você, além de ser bênção, você os abençoa, através da sua oração, através da sua intercessão. Pode sentar, desculpe. Eu fico aqui maravilhado, pastor Carlos, quarta-feira é mais assíduo aqui, mais constante, mais presente do que eu. Toda quarta-feira está aqui intercedendo pela sua família, amém? Como vocês também, graças a Deus por isso. Renunciaram o cansaço, renunciaram, sabe, aquela coisa gostosa, confortável de estar no seu sofá, Agora vai começando o tempo já esfriar mais um pouco, e aí muitos por causa de um chuvisco, não, hoje eu não vou, mas ninguém diz isso quando vai trabalhar, Mas enfim, mas a igreja está aqui, às quarta-feiras, intercedendo pela família, e houve uma voz de intercessão aqui nesse lugar como igreja, e é bíblico, Jesus saiu da boca dele, que acerca de qualquer coisa de que nós, como igreja, concordarmos nesta terra, será concedido dos céus, e como igreja, se nós ligarmos, aqui na terra será ligado nos céus. Então é um ato profético que traz resultado, e nós não abrimos mão de ver o resultado da nossa família rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Bem, falando a respeito do 4x4, nós já estamos orando pelos nossos 4. Amém? Alguns já trouxeram os nomes para que os apóstolos estejam intercedendo, alguns pastores. Haverá um seminário, um congresso no final do mês de abril. Na quinta-feira agora o apóstolo convoca os homens, pelo menos os homens, para estar, Deus abençoe Marcos, para estar aqui reunidos na quinta-feira, para estar trabalhando esse projeto de como vai ser esse seminário, vai ser poderoso, na sexta, no sábado e no domingo. Amém? Nós estamos lendo como de bom costume, para quem medita no livro desta lei de dia e de noite, foi a ordenança que Deus deu a Josué. E o resultado de que se ele meditasse no livro desta lei e fizesse tudo quanto nele está escrito, ele iria fazer prosperar os seus caminhos. Teologia da prosperidade existe, e ela está em meditar no livro da lei e obedecer os seus mandamentos. Não é passe de mágica, amém? Não é rituais, não é barganha, é obediência à palavra de Deus. Vai fazer prosperar todos os seus caminhos. Quer prosperar? Medita no livro desta lei, de dia e de noite. Tenho certeza que logo pela manhã cedinho, você, ao acordar, leu Salmos capítulo 29, Deus falou contigo. Eu tenho certeza que hoje você ouviu, diga, a voz de Deus. Meditou no que Deus falou contigo pela manhã, e agora está meditando no que Deus continua a falar contigo e confirma contigo essa noite. Não é maravilhoso quando nós ouvimos a voz de Deus e às vezes não, Se estivermos sempre ligados, nós ouvimos o que o Espírito diz à igreja, ouvimos no nosso espírito, captamos no nosso espírito, e aí há confirmações daquilo que Deus falou conosco. Porque Deus trata com você pessoalmente, você é filho. Então, se existe alguém mesmo com dom de profecia, ou todo pregador é um profeta de Deus, quando fala ao teu coração, na realidade é uma confirmação do que Deus já falou contigo. E aí você fica maravilhado, meu Deus, que maravilha. Às vezes não é nem na pregação, é no louvor. Às vezes é num gesto de um irmão, é num abraço, é na paz do Senhor. Às vezes é passando pela rua e vê um letreiro, não sei. Mas todos nós temos o privilégio, a graça, a felicidade de todos os dias podermos ouvir, diga a voz de Deus. A propósito, os irmãos estão ouvindo a minha voz. A de Deus eu sei que você ouve, mas a minha dá para ouvir aí? Tá bom? Irmão, quer dizer, esse retorno aqui. Diga, Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. Essa é a orientação do sacerdote Eli, quando Samuel, desde criança,
pela primeira vez ele ouve a voz de Deus. Olha, Samuel, quando você ouvia essa voz, que Samuel estava pensando que era Eli. Quando você ouvir essa voz, você diz assim: que Deus fale contigo. Amém? Bom, que Deus falou contigo, eu sei. Mas, em um breve resumo, alguém poderia levantar a mão e dizer: pastor, Salmos é um perigo santo dar essa permissão para o pastor Carlos e pastora Nalva, porque pastores vão pregar, não é? Um breve resumo não existe para pastores. Mas eu queria ouvir vocês, Salmos capítulo 29, onde todo Salmos vai falar da poderosa, diga, voz de Deus. Alguém entendeu esse capítulo? Deus falou contigo? Alguém pode contar uma experiência? Alguém que leu Salmos capítulo 29, levanta a mão e dá assim só um resumo. Pastor, hoje eu li o Salmos capítulo 29 e olha, eu entendi no versículo tal que, a irmã, por favor, a irmã também não é muito resumista não, mas por favor. Por favor, irmã. Sim. O que você entendeu do Salmos capítulo 29? Sim. A respeito da voz de Deus. Sim, o que Deus falou contigo? Vai ser útil para mim também. Alguém que ouviu já pode ajudar a irmã? Assim, não, pastor, eu ouvi Deus falar comigo em tal versículo. Irmãos, lembra que a ordem dada a Josué não foi ler, foi meditar. E de fato, meditar requer. Eu sei que Deus falou contigo. Eu sei que Deus falou contigo. Mas requer um momento, um tempo para refletir, né, resmungar, remoer, perdão. Se aprofundar naquilo que Deus falou. Né? E eu sei que essa é uma preocupação dos nossos apóstolos, pastora Nalva. Não é somente ler, mas é trazer consigo uma revelação para aquele dia na sua vida que marcou completamente e gerou em você uma mudança. Amém? Pastora Nalva quer falar. Pastora, vai, não tá, depois você fala. Pastora Nalva. Pode ser que a irmã lá no fundo não ouça. Se alguém tiver um microfone, sabe, isso é muito útil. Né? Levar o microfone aqui aos irmãos, esses obreiros, esses Nilzinho. É porque é meu sobrinho, né? Aí, né? Família. Cuida da família. Família tem um tempero a mais, né? Família, a gente tem um tempero a mais com família, né? Sobrinho. Pois bem, pastora Nalva. Acho que todos ouviram no Evangelho, mais ou menos 23 horas, uns tiroteios, né? E ali eu fiquei realmente muito assustada, parecia tão perto, eu digo, meu Deus. Mas, enfim, quando eu peguei a palavra para ler, foi justamente onde o Senhor falou. O Senhor dará força ao seu povo e o Senhor abençoará o seu povo. Então eu disse, eu preciso ficar em paz. E o Senhor já me diz, filha, independente do que esteja acontecendo aí, tenha paz. Eu te abençoarei a todas as famílias aqui. Glória a Deus. No Engenho Velho, e darei a paz. E em seguida eu pensei que ia continuar, mas para a glória de Deus, eu ouvi a voz do Senhor. Fique em paz. Em nome de Jesus. Então, a voz de Deus nos traz paz. Irmãos. Ele nos dá força, amém? Vamos aplaudir hoje Jesus. Glória a Deus. A voz de Deus nos traz paz. Como é que eu ouço a voz de Deus de uma forma clara, em que não há dúvida de que é Deus falando? Meditando na sua palavra. Não é, pastor Carlos? Amém? Mas alguém quer falar alguma coisa sobre o Salmos capítulo 29? Vamos participar, irmãos. Eita, Jesus. Alguém tem alguma dúvida? Essa parte da dúvida já não é comigo, é com o pastor Carlos. Então, se alguém tiver uma dúvida, o pastor Carlos vai pegar o microfone e vai tirar a sua dúvida do Salmo. Essa resposta aí eu vou passar para o homem, né, gente? Da escola, a Bíblia, que... Vai, pastor. O que, irmãos?
pastor Carlos é bem mais teólogo, assim, ele conhece assim, mas aí eu fico maravilhado, ele tem aquela parte histórica aqui, né? Eu busco assim, sabe, uma revelação, o rema da palavra, né? Mas, ok, mas qualquer dúvida, alguém tem alguma dúvida aí do Salmos capítulo 29? Pastor, eu li, fiquei numa dúvida. A irmã, eita, pastor Carlos, segura. A irmã Lívia, qual é a dúvida, irmã Lívia? A voz de muitas águas, essa fica fácil para o pastor Carlos. Eita, Jesus. Voz de muitas águas, pastor. Eita, escatologia. Vai dar tempo para o pastor Carlos? Multidões. Exatamente. Glória a Deus. Apocalipse fala sobre a voz dele, né? Voz de muitas águas. Glória a Deus. Boa. Aí, uma dúvida aqui. Nosso pastor aqui nos ajudou, né? Mais alguma dúvida? Algum entendimento sobre o Salmos 29? Tá, pastor, prega logo, pastor. Assim, tudo bem, vamos lá. Bem, o versículo 4 diz assim, que a voz do Senhor é poderosa. Isso nós temos a certeza, que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. É uma voz que reina. Agora o versículo 5, vamos trabalhar o versículo 5 que diz assim, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Eu fiquei parado sobre o fato de que a voz de Deus ele é poderosa para quebrar, de todos os versículos. Isso aqui foi que eu, procurei meditar e refletir, e até procurei estudar um pouco sobre cedros. Há muitos tipos de cedros, mas de todos os tipos de cedros, o salmista Davi, ele está especificando um cedro que é o cedro do Líbano. É um cedro que é muito bonito. Esse cedro ele nasce nas montanhas libanesas. E diz que o cedro, ele em 3 anos, quando ele começa a crescer, essa árvore, com 3 anos, as suas raízes, elas se aprofundam até 1,5 metro. 1,5 metro. Só que as raízes que se aprofundaram de 1,5 metro é para um cedro de 3 anos que só tem apenas 5 centímetros, irmãos. 5 centímetros é isso aqui mais ou menos. Então o cedro, em 3 anos, ele está deste tamanho, com raízes de 1,5 metro de profundidade. Jonatas, você tem uma imagem desse cedro, o cedro do Líbano? Por que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que a voz do Senhor quebra o cedro? Olha o tamanho, irmãos. Com 3 anos tinha 5 centímetros e raízes de 1,5 metro. Ele cresce a mais de 20, 30 metros de altura. Olha, é a largura, a espessura? Fala, espessura. Quem pode abraçar um tronco desse? São várias pessoas de mãos dadas para abraçar um tronco desse. É uma árvore, ela é olha onde estão as casas. É uma árvore centenária. Nos Salmos, Jonatas, capítulo 92, versículo 12, depois nós voltamos para os Salmos, capítulo 29, versículo 5, mas ainda a respeito do cedro do Líbano, no Salmos 92, versículo 12, diz que o justo florescerá como a palmeira. Está falando de você. Oh meu Deus.
O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como? Pô, mas já se passou tanto tempo, 3 anos, e o crescimento só é de 5 centímetros? É, processo duro. Estão julgando que essa aparência de 5 centímetros, poxa, já deveria ter, sabe? Mas esse tempo aí, que embora o crescimento não tenha sido, sabe, de tão relevância, importa é que as raízes são muito profundas. Amém? O justo crescerá como o cedro do Líbano. Quer dizer, pode ser devagarzinho, mas é um devagar e sempre. Amém? Sem desespero, sem uma correria, embora o apóstolo Paulo, que uma corrida nos foi proposta, mas é correr com a técnica, é correr com qualidade, é correr sabendo, porque nenhum corredor sai a disparada sem um corredor profissional. Desde o momento de sair existe técnica, ele não sai correndo de qualquer forma. Então não há necessidade de estar em desespero e querer alcançar algo, de que há um processo para chegar até a essa conquista. Há um processo para chegar até os 20, 30 metros. No caso do cedro, centenária, mais de 100 anos. Mas o que importa, irmãos, é que a raiz continua profunda. A fé continua enraizada. Amém? Então, embora o processo pareça estar lento, mas tem fundamento. Tem base. O justo crescerá como cedros do Líbano. Na bandeira libanesa, justamente na bandeira há uma árvore do cedro. E para os libaneses esta árvore ela simboliza força. Força, irmão. Quem vai duvidar que uma árvore dessa não é forte? Com 3 anos, apenas 5 centímetros, crescendo e largecendo, mesmo sendo devagar, mas, sabe, o processo lento, mas criando resistência. Ao ponto, irmãos, que para quebrar uma árvore dessa, uma serra para cortar, cadê ela, Jonatas? Uma serra, ainda que seja essas serras modernas, mas para quebrar um tronco desse, é desse que Jonas vai colocar aqui. Eita maravilha. Não deve levar 1 ou 2 horas, eu não acredito não. Isso daí sai muito grande, irmãos. Então isso aqui simboliza a força para o libanês. Aí o Davi olha para uma árvore dessa, no Salmos capítulo 29, versículo 5, ele vai dizer que a voz de Deus, do Senhor, é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Diga aleluia. Diga, a voz do Senhor quebra. Pastor Israel, aqui está escrito aqui. A voz do Senhor quebra. Hoje eu estava até conversando com o pastor Carlos, da forma irresponsável, de como o nome de Deus está sendo falado na boca de muitos. Você abre a internet e há uma turma que se autotitulou profetas, a turma dos revelamentos, que eu nunca vi um povo para ouvir tanto a voz do Senhor. Bom, se é a voz de Deus ou não, que Deus o julgue. Mas é um Deus me falou que, Deus está dizendo que, Deus vai fazer, e somente vozes que
não quebra o orgulho, não quebra a imoralidade sexual, não quebra o ódio, não quebra a prostituição, não quebra o adultério. Isso são forças da iniquidade, irmãos, que a voz do Senhor Deus é poderosa para quebrar. Então, a voz que só vem para falar que vai construir, que vai construir, que vai construir, sem antes quebrar, não é voz de Deus. Antes de Jesus construir, irmãos, antes de Jesus prosperar, antes de Jesus levantar, antes de Jesus honrar, que fala tanto sobre Deus vai honrar, Deus vai te levantar, Deus sabe, são vozes que qualquer um gosta de ouvir. Essa voz aqui dispensa labaredas de fogo, irmãos. Essa voz aqui faz o monte tremer. Quem é que ouve essa voz que não treme na base, irmãos? Moisés estava no monte Sinai, e quando ouviu a voz de Deus, o monte tremeu, e quem estava lá embaixo, correu, deixa ele lá, porque senão nós vamos morrer. Então eu não acredito no eis que eu te digo, em vozes que antes não venha quebrar alguma iniquidade na vida do homem. A voz de Deus traz arrependimento, a voz de Deus traz mudanças. É mistério. Não, foi o... É mistério. E você vê, irmãos, um monte de gente seguindo vozes, do qual o apóstolo Paulo disse que eles seguirão as vozes de demônios. Não vá. Não siga essa voz. Nós conhecemos uma voz. As verdadeiras ovelhas, não as minhas ovelhinhas, mas as ovelhas do Cristo, do bom pastor. Ele disse: essas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Não são enganadas pelo mercenário, irmãos. Quando João 10 vai falar e nós colocamos a figura do diabo, tudo bem, é mercenário também, mas está falando desses enganadores, falsos profetas, que têm contaminado a muitos, porque é o que o povo gosta de ouvir. Mas a voz de Deus, irmãos, a verdadeira voz de Deus vai quebrar alguma coisa que não é dele dentro de nós. Antes de Jesus edificar, porque ele disse: olha, vocês estão vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Ao terceiro dia eu vou construir, eu vou edificar. Mas antes dele edificar, o que é que ele fez? Ele desfez. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, antes de Deus construir algo na vida do homem, precisa as obras do diabo serem desfeitas, e é aí que a voz de Deus entra. Salmos 91 não serve para um assassino. Não. Serve para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Primeiro tem que haver morte, primeiro tem que haver sacrifício, primeiro tem que haver conversão, e é aí que a voz de Deus vem e quebra, irmãos. E eu pergunto aos irmãos esta noite, segundo o que Deus fala aos nossos corações, segundo o que Deus fala contigo, o que é que precisa ser quebrado? Como é que uma pessoa diz que eu ouvi Deus falar comigo, Deus falou comigo, mas ela continua na prática da mentira?
Deus falou comigo, e ela continua na prática da fornicação, que é abominável aos olhos do Senhor, é o sexo antes do casamento, precisa legalizar. Que voz é essa, irmãos, que não quebra isso? Se Deus fala, irmãos, algo muda. O Senhor não vai dar força ao seu povo antes, pastora Nalva, de que esse povo ouça a sua voz. Porque o versículo 11 é a conclusão para aqueles que dão ouvidos à voz de Deus. E o fato, o sinal, a evidência de que esse homem, essa mulher, ouviu de fato a voz de Deus, é uma mudança em seus comportamentos. É uma transformação na sua mentalidade. É uma decisão de ouvir e seguir essa voz, a voz do bom pastor. Os nomes de pecados que eu dei aqui e outros que você conhece são forças. São forças. Eu no passado fumava cigarro também, pastor Carlos. Não como o Senhor fumava, né? O Senhor não, o velho homem. Porque o Senhor ouviu a voz. E aqui está a evidência de um homem que ouviu a voz de Deus e foi liberto. Mas eu pensava comigo, diante da força do vício. Alguém aqui já teve algum vício? Vício não é só cigarro, né? Meu Deus. Vocês sabem que tem crente que gosta de fazer uma fezinha, né? Não, vamos lá. Eu não ouvi falar, não. Também não estou julgando nem falando de nomes. Mas tem crente que gosta de fazer uma fezinha, irmãos. Vou ali jogar no bicho. E é um vício. É uma força. Vício da pornografia, né? Sites pornográficos é um vício. Cientificamente está comprovado que se torna um vício. E tantos outros tipos de vício. Eu tinha... Né, o vício do cigarro, e eu achava muito, poxa, como é que, porque eu dizia assim, essa semana eu não coloco um cigarro na boca, e eu não colocava durante a semana toda, segundo as forças do meu braço, essa força de vontade que muitos falam aí fora, você tem que ter força de vontade, mas que vontade? Sua ou a vontade de Deus? Né? E aí na força da minha vontade eu ficava uma semana. Quando chegava no final de semana, eu tomava uma cerveja, tomava uma cachaça, ao diabo do cigarro na boca. Eu nem percebia que eu estava fumando a chupeta do Satanás. E aí que eu vinha me lembrar, poxa, rapaz, porque era uma força na minha vida. Mas no dia que eu ouvir a voz do Senhor Deus, foi quebrada essa força do inferno. Quantos aqui foram libertos no dia em que ouviu a voz poderosa do Senhor? Diga aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Essa voz que nós precisamos ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A igreja, o que é que a voz do Espírito Santo faz? Ela convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Tudo bem, há um processo de libertação na vida do homem, eu ainda estou debaixo de uma opressão, de uma força. Mas quando você ouve a voz do Todo-Poderoso, irmãos, e é isso que nós precisamos todos os dias orar, Senhor, de fato, fala comigo. A questão é que nós queremos ouvir o que nós queremos ouvir, o que precisamos, né? Mas quando Deus fala, Jesus vai levar a gente a tomar uma decisão que a gente não quer tomar. Tu precisa perdoar o teu irmão. Quando Deus fala, vai levar você a tomar uma decisão que você não quer tomar. Olha a voz do Senhor Deus falando com o jovem rico. Tu vai ter que pegar tudo e dar aos pobres. Ele ficou desanimado. A voz de Deus, irmãos, nos deixa desanimado. Essa voz que você ouve na internet, que é só animar, cai fora. Porque a voz de Deus vai te levar a uma renúncia. Se você quiser me seguir, olha a voz dele. Negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz, o que é cruz, morra.
Tu vai viver a minha vida agora? Pô, irmão, vamos ser sinceros, irmãos. Estamos dispostos verdadeiramente a ouvir a verdadeira voz de Deus? Se vai para casa querendo matar o pregador, tenha certeza, hoje você ouviu a voz de Deus. Amém? Pode aplaudir. Oh, glória! Porque o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias nós não, está repreendido, isso não é voz de Deus não. Muitos iriam buscar líderes para si próprio, tipo líderes que seja o seu perfil. E aí você tem, hoje é até moda, né, e você ouviu muito falar, de seguidores. Fulano tem muitos seguidores, meu irmão não me segue não, segue a Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Amém? Segue a Jesus Cristo, seja discípulo do Senhor Jesus Cristo, seja ovelha do bom pastor do Senhor Jesus Cristo. Ouve a voz do Espírito Santo. Pastor Israel falar alguma coisa que não está conforme a voz poderosa de Deus, é a voz do pastor Israel, não segue essa voz. Não segue não. Segue a voz de Deus, porque a voz de Deus quebra. Diga, a voz de Deus quebra. Imagine botar aí fora, hoje, campanha, a voz de Deus vai quebrar a sua vida. Eita glória, vai encher a igreja, hein? E aí? Sim, Deus vai construir, mas antes vai ter que quebrar. E o que é que precisa ser quebrado hoje, Lívia? A voz de Deus é mais forte. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8, todo mundo conhece esse versículo. Jackson, Deus está falando? É Jackson? O que precisa ser quebrado hoje, Jackson? Hebreus 3. Versículo 7, isso mesmo, Jonathan? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, irmãos, quem ouve a voz do Espírito Santo, a tendência, irmãos, é querer fazer o quê? Endurecer o seu coração. Ouvir a voz do Espírito Santo para mexer com o campo da alma. Ai meu Deus, eu gostei tanto, chorei. Campo da alma. Mas a voz do Espírito Santo, quando é a voz do Espírito Santo, o coração logo quer. Se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações como na provação no dia da tentação no deserto. Os irmãos lembram que Deus, através de Moisés, falou, o povo ouviu a voz, mas eles endureceram o seu coração, e por endurecer o seu coração, não alcançaram a promessa de Deus. Somente os seus filhos de 20 anos para baixo, os jovenzinhos, e Josué e Caleb. Irmãos, o inferno é real, irmãos. Jesus falou mais de inferno do que céu. Se ouvires a voz hoje também, não endureçais o vosso coração. O escritor de Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, está dizendo aqui, no contexto de Salmos capítulo 29, é que a voz de Deus, ela é poderosa para quebrar os cedros do Líbano, e vocês viram aqui algumas fotos. Porém, o coração de um homem
o coração de um homem, que ainda que ouça essa voz, é possível, essa voz ainda sendo poderosa, é possível não gerar um resultado na vida desse homem pelo fato da dureza do seu coração. Um coração que é mais duro do que aquele tronco de que ninguém tem capacidade e possibilidade de abraçar, mas o homem tem, como foi no Egito, o coração de Faraó endurecido, também nos dias de hoje, como foi alguns homens hebreus no deserto, também há sim pessoas nos dias de hoje. Então, quando é a voz de Deus de fato, irmãos, não há muita questão emotiva de que, porque Deus falou comigo e aquela felicidade toda, não. Porque se é a voz de Deus realmente, essa pessoa ela vai decidir ou permitir que Deus quebre o que ele não construiu na vida dele, mas que é obras, são forças do diabo, ou ele endurece o seu coração. Quando Deus fala, é desta forma que ele age. Amém? Então hoje fica aqui a nossa decisão e responsabilidade ao ouvir a voz de Deus. Ou quebrar o que precisa ser quebrado hoje, ou deixar quebrar o que precisa ser quebrado hoje, ou infelizmente, que não é o nosso caso, endurecer esse coraçãozinho e não tomar uma decisão de mudança em alguns comportamentos do qual Deus reprova. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.